Aleluia! Vamos para Mateus capítulo 21, pessoal. Vamos fazer a diferença. Amém, pessoal? Nós temos que fazer. Precisamos fazer. Porque senão ficaremos para trás. Mesmo sendo de Deus, você precisa ser um cristão diferenciado. Não é? Não é porque temos o mesmo Pai que estamos sendo obedientes em tudo. Né? Nós vimos isso desde o início do mês. Não vou focar muito o que já vimos. Vou ficar naquilo que é novo, mas que vem acrescentar bastante para a sua caminhada da fé. Porque precisamos desse mundo brilhar, gente. Precisamos desse mundo resplandecer como astros. Nós precisamos entender o que o Senhor Deus Ele quer através de nós. Eu não quero ser mais um. Alguém quer ser mais um aqui? Se alguém levantar a mão, ficar com vergonha, hein? Ninguém. Todo mundo quer ser e precisa ser a diferença. Isso cabe a todas as nossas ações. E um detalhe que a gente vai entender hoje, base fundamental para essa pregação, é que para fazer a diferença, você tem que aprender a falar não para você mesmo, e sim para o Pai, e sim para Deus. Então aí que começa, para ser a diferença, temos que tomar atitudes diferentes do que nós gostaríamos. E aqui a mensagem inicial, Mateus 21, versículo 28. Mateus 21, versículo 28. Vamos entender aqui a parábola dos dois filhos. Esse é um culto, essa mensagem vai ser breve, 2h30 no máximo eu acabo ela. Brincadeira. Sempre falo brincando, um dia eu vou pregar 2h30, estou brincando, não vou fazer isso não. Não passa de 25 minutos a pregação. Vamos lá, pessoal. Mateus 21, 28 diz: Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Estou empolgado, né, gente? Então vamos ler de novo aqui para ficar bonito. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. 29. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Guarde esse não, tá? Mas depois, arrependendo-se, foi. 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Jesus continua explicando. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Aí está bom para nós. Aqui me chama a atenção para falar para mim, para você, a diferença entre esses 2 filhos. É o que eu tenho dito já no começo, desde o começo do mês, quem tem acompanhado. Eles tinham o mesmo pai ou não tinham? A vinha era a mesma ou não era? O esforço também não era o mesmo? Pelo menos o básico, né? Não sei o que eles fariam lá. Claro que isso é uma parábola, uma comparação do que Jesus está fazendo. Mas isso nos mostra como que tem que ser a nossa vida. Porque o primeiro disse que não ia. Se nós quisermos começar, pessoal, fazer a diferença, e nós precisamos fazer, porque a Bíblia fala em Malaquias 3,18, que outra vez veremos a diferença entre aquele que serve, entre aquele que não serve, entre o justo e o ímpio. Né? Então o justo é aquele que ouve a Deus e pratica, e o ímpio é aquele que ouve a Deus e não pratica, que é o símbolo bem claro do que a gente está entendendo aqui sobre esses 2 filhos que tinham o mesmo pai, que estavam indo para a mesma vinha. Significa que eles também seguiriam o mesmo caminho, afinal eles eram irmãos, não falam que era casado, a parábola não dá esse detalhe, então saíam da mesma casa. Então o caminho seria o mesmo, o esforço seria o mesmo. Só que o que me chamou a atenção foi que aquele que disse que não ia, foi. Então claro que a vontade dele era não ir. Ele deixou isso bem claro. Aí ele pergunta: quantas vezes você falou que ia fazer alguma coisa para Deus ou para alguém e você não fez? Por quê? Isso mostra de uma forma bem comum que talvez nessa situação, talvez cada um julgue a si mesmo, não cabe a mim ou a alguém falar se você está certo ou errado. Mas talvez nessa situação, quando eu ou você dissermos vamos e não fomos, nós não fomos sinceros. Não fomos sinceros. Porque quando a gente é sincero,
Não sei se você já ouviu esse termo, que o nosso pastor Jaime diz: Deus não trabalha com os perfeitos, Deus trabalha com os sinceros. Quando nós não somos sinceros, nós, por fim, nunca chegamos à obediência plena. Nós não somos diferentes. A sinceridade é a base de tudo que a gente começa a fazer para que as coisas comecem a andar na nossa vida. Isso deixa claro pelo fato do primeiro filho falar não. Já ouviu alguém falando: nossa, eu preciso aprender a falar não? Se você quer começar a ter sucesso, primeiro, aprenda a ser sincero. Porque, por fim, a sua vontade vai parar de ser a prioridade para que a vontade do Senhor venha prevalecer. O filho deixou de fazer a vontade dele, que era o não, e fez a vontade do pai, que era o ir. Amém, pessoal? Porém, aquele que disse que ia, não foi. Aquele que falou: eu vou fazer a vontade do pai, acabou retrocedendo. Para que nós venhamos ser a diferença, nós temos que entender que o primeiro não que nós temos que dar é para nós mesmos. Porque da mesma forma que ele disse para o pai que não ia, depois ele mudou de ideia. Não porque ele... A Bíblia não dá esse detalhe, mas não porque ele simplesmente, agora estou com vontade de ir, mas porque a vontade do pai era maior. E quando a vontade do pai é maior, você vence qualquer tipo de pensamento seu para fazer o que agrada a Deus. A diferença começa aí. Nós temos dois exemplos bem simples nessa passagem. Não é somente obedecer no fim, mas é também aprender todas as vezes a dizer não para você mesmo. Quando nós aprendemos a dizer não para as nossas vontades, que são mínimas, facilita para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Garanto para você que muitos, talvez até hoje, não por se fosse pelo lado humano, totalmente natural, talvez nem gostaria de estar aqui. Porém, você disse não para si mesmo, não que não quisesse por não gostar daqui, porque existem batalhas. Mas quando você aprende a dizer não para si, você diz sim para Deus. E o sim para Deus vai fazer a diferença na sua vida. Não adianta simplesmente a gente falar: eu vou, eu faço, conta comigo, e no fim não poder contar contigo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos com um objetivo de aprender a fazer a sua vontade, o qual Ele próprio afirma que é boa, que é agradável e que é o quê? Perfeita. Só que para chegar no que é perfeito, nós temos que fazer somente o que é bom e o que é agradável a Deus. Aí nós conheceremos a perfeição da sua vontade. Então veja qual dos dois filhos você tem sido nos últimos anos. Porque no momento que você, eu, qualquer um de nós aprendemos a fazer a diferença, nós começamos a ver a diferença. Então, se hoje você entrou com qualquer tipo de dificuldade, grande ou pequena, hoje você vai ver a diferença de Deus na sua vida, transformando qualquer dificuldade em oportunidade para vencer. Esses tipos de pessoas tem que ser nós, pessoal. Tem que ser todos nós. Quem eu realmente tomo atitude, quem realmente eu vou ser, como que realmente eu vou tomar a decisão da minha vida. Ou eu vou ser como aquele que fala que vou fazer, por fim não faço, ou aquele que realmente ouve uma palavra, escuta uma palavra, porque os dois ouviram do Pai, e no momento você pode simplesmente tentar prevalecer a sua vontade, que é natural, quando Deus manda a gente fazer algo. Mas a vontade do Pai é maior, e você vence a si mesmo, ou seja, você é diferente, você faz diferente daquele que diz que ia e não foi. Você diz que talvez não vá, talvez não faça, e se torna uma bênção nas mãos de Deus. Jesus falou: quem dos dois fez o certo? Aí os discípulos: o primeiro. Muitos vão passar à frente de vocês por causa disso, porque o que eu tenho pedido para vocês, vocês não têm feito. Outros estão chegando e vão fazer. Aqueles que ninguém falava que estaria aqui, vão estar e vão fazer o que vocês não estão fazendo. Isso é sério. E nós temos que entender isso aqui. Um exemplo, pessoal, disso que me chamou a atenção para complementar essa mensagem, aí não é mais parábola, aí aconteceu, que é um símbolo dessa própria palavra, se a gente parar para pensar. E nós vamos entender que, começo ainda em Mateus, falando sobre isso, 8, nós vamos pegar a mesma mensagem, a mesma passagem, só que segundo a visão de Mateus, e depois, segundo a visão de Lucas. Vamos para lá, Mateus 8. Então nós vimos através dessa parábola, que não é só o fato de mudar de opinião, hein? Isso aí é uma consequência, cada vez mais. Mas é ter uma opinião diferente e aceitar a vontade do Pai e segui-la completamente. Ele tinha uma opinião diferente do irmão? Não. Mas ele mudou a opinião dele e escolheu a opinião, a vontade, o plano do Pai. E isso começou a fazer e fez a diferença. E Jesus deixou isso claro. Aqui em Mateus capítulo 8, pessoal, no versículo 5, nós vamos entender essa parte. Nós vamos até o versículo 11 do capítulo 8 de Mateus, do versículo 5 a 11. E depois nós vamos pegar uma segunda parte dessa mesma passagem, só que segundo o livro de Lucas, tá? Que daí dá uns detalhes importantes para nós. E diz aqui no versículo 5: E entrando Jesus em Cafarnaum,
chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, olha só, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. É muito conhecida essa passagem. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Mais ainda. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 11, onde eu iria chegar. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Aqui Jesus deixa bem claro que depois que o centurião apareceu, falando com ele, e falou da forma que ele falou, porque não foi só aparecer, mas ele disse: não sou digno que entres no meu telhado. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso hoje. E aí Jesus, o Senhor, falou: olha, virão do Oriente e do Ocidente e vão se assentar à mesa. Muitos, como esse centurião, como eu falo aqui, tenho explicado, sem nome, porque a Bíblia não dá o nome dele, só fala que ele era centurião. Centurião é chefe de 100, e de Cafarnaum ele era chefe de 100, ele era um centurião romano. E quem sabe, quem conhece um pouquinho só, não precisa de muito conhecimento, sabe que os romanos não reconheciam Jesus Cristo como Messias. Depois o apóstolo Paulo veio a pregar, como outros foram pregando, e foi entrando o evangelho. Mas não era tão simples, nunca foi tão simples assim. Então um homem, primeiramente que era chefe, ele reconheceu que Jesus era Senhor. Ele disse que não ia e foi. Quantos que estavam ao lado de Jesus que dissem que iam e não foi? Um homem que não era de Israel. Um homem que não nasceu em Israel. Que não tem as doutrinas de Israel. Mas ele foi. Que talvez sim, na sua existência, na sua vida, não sabemos a história dele, pode ser que muitas vezes ele disse não para Deus. Mas hoje ele estava ali, naquele momento, melhor dizendo, ele estava diante de Cristo e pedindo para que Cristo curasse um servo dele. Aquele que disse que não ia, foi. E Jesus disse depois aos discípulos: virão do Oriente e do Ocidente se acertar-se-ão à mesa. Aí a pergunta, ou melhor, a resposta é bem fácil. Esse centurião fez a diferença ou não fez, pessoal? Fez, porque ele disse não para ele disse não para a sua doutrina pessoal, ele disse não para aquilo que ele tinha de conceito, para dizer sim àquilo que Jesus tinha a oferecer. Se nós entendermos isso, você vai começar a ter a sua família abençoada. Você vai começar a ter os seus filhos abençoados, porque quem educa, ou melhor, quem ensina eu ou você a educar os filhos, de verdade, se nós entendemos o mundo espiritual, é o Espírito Santo, pessoal. Se tem alguém que ensina o temor a Deus, é o Espírito Santo, é ou não é? Estou falando que a parte educacional, não estou falando da parte natural. A parte natural vai educar, vai ensinar isso e aquilo, vai prepará-los para crescerem na vida. Mas quem tem a direção do Espírito vai ensinar o temor de Deus. Vai ensinar o respeito aos próximos, vai ensinar o respeito às autoridades, vai ensinar o respeito aos anciãos. Uma forma bem sutil de falar, né? Os velhinhos. Vai ensinar tudo isso. Com o Espírito de Deus, tem uma boa educação, tem pessoas que têm boa estrutura e que estão vindo de fora e se tornando uma bênção nas mãos de Deus, que estão fazendo a diferença. Tem pessoas que vão ensinar que não se deve jamais, muitas coisas, um exemplo bem simples, bobo, mas sim, bobo nada, é um exemplo real. Vocês, aqueles que estão vindo de fora, muitos não brigam dentro de casa, não escandalizam, não fazem o que não tem que ser feito. Tudo isso a Bíblia nos ensina. Os de fora, hein, vão dar show. Que nós sejamos essas pessoas, pessoal, porque nós não éramos de Israel, mas Jesus Cristo nos chamou e agora nós estamos na presença dele. Então que nós possamos ser aquele filho que um dia disse não e hoje está dizendo sim para o plano principal. Está dizendo sim para o plano perfeito que existe em Cristo. Nós temos e nós somos, mas nós temos que constantemente fazer a diferença. Porque esse mundo está precisando que a gente faça. Eu não quero e não vou ser mais um. E minha igreja também não vai ser mais uma, vai ser diferente.
vai fazer a diferença. Vai ser aquele que vai aprender, vai ser aquela que vai aprender a abrir mão do que acha para aceitar o que Deus diz. Isso faz a diferença. A palavra de Deus, ela vem. Lucas capítulo 2, a mesma passagem. Aqui tem detalhes que a gente não via antes. Para falar a verdade, eu notei só hoje. Lucas capítulo 7, tá? Falei 2 não, o versículo é 2. Lucas capítulo 7, versículo 2. Primeiro, vamos entender um pouquinho de Cafarnaum. Era uma cidade, que nem era uma cidade, né? Eu estava vendo, pesquisei um pouquinho antes de vir para falar a verdade, para falar o certo para vocês, né? Cafarnaum, eu não sabia disso, até pesquisar, mas significa a vila de Naum. Segundo estudiosos, somente tinham nessa cidade, segundo estudiosos, tá, gente? Não segundo eu, segundo estudiosos, 1.500 habitantes. Então, por isso que era considerado vila. Pequeno, pequeníssimo. Mas lembrando que quem morou lá, alguém lembra quem que morou em Cafarnaum? Alguém sabe, né? Jesus, gente. Jesus teve casa em Cafarnaum. Lá havia uma sinagoga, que até hoje tem os restos dela, do 1º século. Legal, né? Jesus ia lá, Cafarnaum, tinha uma cidade e tudo mais. Bom, lá também tinha um soldado, que era chefe de 100, que a gente já viu em Mateus. Só que aqui tem detalhes. Mateus, ele foi direto no ponto, mostrando o encontro de Jesus e o centurião. Olha, interessante. Aqui a gente vai ver detalhes de como que a pessoa diz não para si mesma, encontra Jesus e aceita o que ele tem para falar. Nós temos que entender que sem ele nós não tínhamos nada, nós não somos nada, nós não tínhamos e não aprendemos, não somos. Mas com ele nos tornamos diferentes. A luz de Cristo dentro de nós faz a gente ser diferente, independente da área qual você atue. Um advogado que é de Cristo, ele é um advogado diferenciado. Amém, gente? Um engenheiro que é de Cristo, ele é um engenheiro diferenciado. Um médico que é de Cristo, ele é um médico diferenciado. Porque são pessoas, eu estou falando de alguns, professores que são de Cristo, são professores diferenciados. Não fica abismado com o que eu vou falar, não. Pastores que são de Cristo, também são pastores diferenciados. Não importa o título, você tem que ser de Cristo. Pai que é de Cristo, jogar para o lado da família, é um pai diferenciado. Mãe que é de Cristo, é uma mãe... Vocês estão fracos. É uma mãe diferenciada. Obrigado. É uma pessoa diferenciada. Um filho que é de Cristo é um filho diferenciado. Por que eu estou dizendo isso dessa forma? Porque não adianta estar na igreja se você não está em Cristo. E estar em Cristo é estar na palavra. É estar aqui. Esse centurião não ia na sinagoga, mas ele mostrou que ele era diferente de muitos que iam na sinagoga. E é isso que chama a nossa atenção para hoje. Nessa vila pequena, teve um que fez diferença, que teve mais fé em toda Israel. Ele foi diferente, pessoal. Ele, uma forma ilustrativa, tá? Não é bater no martelo. Ele era aquele filho que disse não, mas foi, que fez diferente. Porque o filho disse não para ele próprio, para dizer sim para o pai. Se a gente quer aprender, isso eu falei do culto da manhã para quem esteve presente, se nós quisermos aprender a andar com Cristo, nós temos que aprender que andar com Cristo vai exigir renúncia constante, em dizer não para os nossos desejos, dizer não para as nossas emoções constantemente. Num casal, por exemplo, num casamento, se você quer ser feliz no casamento, isso é coisa básica, pessoal. Sempre vai ter que alguém ceder. Em algum momento da vida, pode ser que alguém esteja mais para cá, daqui para lá, pode ser que outro esteja do outro lado, alguém vai ter que ceder se você quer comunhão. Não adianta virar a cara com aquela que acorda todo dia do seu lado. É a pior decisão da sua vida para um relacionamento sadio. Nem as pessoas viram, não quero saber, não, tem que vencer assim mesmo, você vai ter que dizer não, mas ela que pisou na bola, não importa, você é diferente. Essa é a certeza. Você é diferente. Prove como aquele menino provou. Prove como o centurião Cafarnaum provou. Numa vila pequena havia alguém que tinha mais fé que em toda Israel. É diferente, não é? Versículo 2. Pulando aqui, né? Lucas dá detalhes que Mateus não dá. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo.
Moribundo é a morte, estava a morrer, bem doente. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. Então aqui dá um detalhe que ele ouviu falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus transforma. Ele ouviu falar que todos ouviam falar naquele tempo, né? Então ele ouviu falar de Jesus. Quem está ouvindo falar de Jesus aqui hoje? Quem crê que Jesus vai curar hoje? Quem crê que Jesus vai prosperar hoje? Quem crê que Jesus está visitando a sua casa agora, nesse momento? Esse é o Jesus que a gente serve. Esse é o Jesus que vai com você amanhã no seu trabalho, que vai te ajudar a dirigir no trânsito. Você é diferente quando você dirige. Amém, gente? Você não é igual, não. O dedo do meio jamais deve ser mostrado para alguém, viu, gente? Que ninguém tenha feito isso aqui. Pode ser que eu estou sendo como profeta, não é? Eu estou falando abertamente para entender, porque você é diferente. Pode ser que essa já foi a sua vontade, mas você não faz a sua vontade. Você é igual aquele filho que foi trabalhar na via mesmo contra a própria vontade. Você disse não para si mesmo e disse sim para o Espírito Santo de Deus. Isso é a diferença, gente. Nós temos que começar, não é porque o mês encerrou teoricamente da diferença, que nós vamos deixar de ser. Mais agora você vai ser, porque mais de Deus você vai ter. Então é o que nós temos que entender. Então esse homem, ele ouviu falar de Jesus, centurião, versículo 4. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso? Se você prestou atenção aqui, o Lucas dá um detalhe, o seguinte detalhe, que o centurião não foi logo de cara, pessoalmente, falar com Jesus. Ele mandou alguém. E aí essas pessoas foram. Versículo 5. Olha só. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno que lhe conceda isso. 5. Porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Olha só. E foi Jesus com eles. Jesus foi a princípio, pessoal. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O centurião, ele sabia que a presença de Jesus era extraordinária, e que ele não era judeu, ele não era nenhum dos seus discípulos, ele era um centurião romano. Ele sabia que Jesus, ele era fora do comum. Então ele chegou e mandou os seus amigos para dizer, Lucas dá esse detalhe que nós não vemos em Mateus. Senhor, manda avisar ele que eu não sou digno de que ele entre no meu telhado. Eu não sou digno que ele entre, porque ele é santo. Olha a diferença do centurião. Agora teve judeus, fariseus, estudiosos, que quiseram e fizeram até janta para Jesus. E ainda ficaram julgando ele enquanto ele comia. Nossa, como pode Jesus dar atenção aos pecadores, hein? Olha a mulher lavando aqui, misericórdia. Não é para ver a diferença, pessoal. Respeitar a onipresença de Deus. Não assusta com o que eu vou falar, porque eu creio que vocês já saibam. Quem crê que Jesus está presente aqui? Ele está, né, gente? Mas quem crê que Ele está presente aí dentro do seu coração agora? Então Ele sabe o que você exatamente está sentindo. Não fica assustado? Se houver alguém, porque nós estamos passando e vamos passar para muitas pessoas, Ele até sabe se tem outra mulher dentro do seu coração. Ai, não esconde não. Ele até sabe se tem outro homem dentro do seu coração. Ele até sabe se você tem algum dinheiro ilícito guardado. Ele é Deus, gente. É aí que é o detalhe importante. Ele sabe se está planejando algum mal contra alguém. Ele sabe. Ele sabe a sua real intenção. Ele sabe. Ele sabe que talvez você só está em algum local esperando a oportunidade certa para dizer esse local tchau e achar que está bem. Ele sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe aquela empresa com a qual você trabalha? Aí ele sabe que você já está mandando currículo para outras empresas, que não tem problema, isso é direito seu, mas você está fazendo isso com dolo, com a intenção de prejudicar a empresa atual. Ele sabe. Ele está aqui, mas ele está dentro de nós também. Ele sabe. Será que nós vamos fazer a diferença e renunciar à nossa própria vontade? Para dizer sim para Deus e ser sincero? Porque a diferença, quem vai fazer é Deus. A gente faz na questão em obedecer. Ele faz na questão de honrar. Ele é Deus, Ele sabe.
Não adianta esconder. Pode esconder do mundo, pode esconder de todos, mas do Espírito Santo ninguém esconde nada. Nós escolhemos ser e fazer a diferença, gente. Esse centurião, ele disse: eu não sou digno de que entres na minha casa. Olha que bonito. E Jesus não entrou, porque ele respeitou a vontade do rapaz. Versículo 7. E por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Então aqui Lucas diz que o centurião não foi logo de cara, porque ele não se achava digno de estar diante da presença de Jesus, da presença de Deus. E por isso eu não me achei digno de ter contigo logo de cara, logo de princípio. Mas ainda, dize porém uma palavra, que é que a gente já sabe, e o meu criado sarará. Porque eu também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, ao outro, meu servo, faz isto, e ele o faz. Aí Jesus fazendo aqui, completo. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus, com uma palavra, curou aquele servo. Ele não precisou entrar na casa do centurião. Um centurião romano. Nada de judeu. Nada de crente, a princípio, né? Mas que escolheu ser e fazer a diferença. Aí, claramente, Jesus fez a diferença nele. É assim que ele conhece, é assim que ele faz. Ele conhece todas as coisas, pessoal. Ele sabe do mais íntimo do nosso coração. E ele vai operar coisas grandes na nossa vida. O que nós temos que permitir é que ele entre. Né? Nós não somos dignos, como esse homem falou, mas Jesus, ele pode transformar a nossa vida, e ele transforma a nossa vida. Então, se tiver alguma coisa dentro do seu coração, da sua vida, que esteja alguma coisa em deformidade daquilo que a palavra de Deus ensina, então, nesse momento, eu quero que você deixe o fogo de Deus passar aí, a presença de Deus passar e purificar do alto a baixo, que Ele te transforme por inteiro em nome de Jesus. Nós temos que não só ter um título, porque título é fácil de conquistar, nós temos que ser a diferença com esse título. Então, se você, repito, é um advogado, se você é um médico, se você é um professor, se você é um instrutor de escola de ensinamento de carro lá, um instrutor para ensinar as pessoas a dirigirem, faça você a diferença. Não invente segundo plano, não faça nada que Jesus não esteja presente. Esse é o nosso ponto principal para começar uma vida diferenciada, para ser diferente. Que Deus possa abençoar muito o nosso povo, porque é assim que Ele vai. Somos a diferença em nome de Jesus. O fogo de Deus vai passar, as bênçãos de Deus vão passar e nós vamos estar ali prontos a receber. Ele disse para Jesus aqui: não fui logo de cara porque eu não me achava digno de estar diante da tua presença. Um centurião romano fez a diferença mais do que muitos que estavam ao lado dele. Não é? Então nós temos que ter isso dentro de nós. 2 filhos foram chamados para trabalhar na vinha. O que disse que não, acabou indo. O que disse que ia, acabou não indo. Jesus pergunta qual dos 2 fez o certo? O primeiro. Porque ele disse não para a sua própria vontade, para dizer sim para a vontade de Deus. Então esse é o nosso ponto principal. Escolha dizer não para si constantemente, porque não é o fato de simplesmente no fim fazer. É todas as vezes que você não quiser fazer algo que Deus pede, vai e faça, porque aí você está fazendo a diferença. Você deixou de fazer o que é igual sempre, que é a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, que ela é sempre diferente da nossa e sempre melhor. Então que Deus te use muito e você viva o que você nunca viveu, porque o tempo da honra está chegando na sua vida. Então nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?